Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje, a gente vai desmistificar de uma vez por todas a construção de uma metodologia de pesquisa. Sabe aquela parte do trabalho acadêmico que parece um bicho de sete cabeças? Pois é. A ideia aqui é transformar esse desafio em um caminho bem mais claro e seguro para todo mundo. Vamos lá? Para muita gente, essa etapa do TCC, da dissertação, do artigo, parece um verdadeiro bicho-papão, algo super complexo, até meio assustador. Se essa sensação parece familiar, saiba que isso é mais comum do que se imagina. E olha, esse medinho todo tem fundamento, viu? Como uma das nossas fontes bem coloca, não ter uma metodologia clara é como correr no escuro. O risco de um desastre é muito grande. A metodologia não é só para cumprir tabela, não. Ela é a espinha dorsal que segura toda a pesquisa. Sem ela, tudo pode desmoronar. Então, para a gente acender a luz e evitar qualquer desastre, o primeiro passo é conhecer os buracos no caminho. Vamos dar uma olhada agora nos erros mais comuns, aqueles que podem comprometer feio a integridade de uma pesquisa. Se a gente olhar essa lista, dá para perceber que os erros estão todos meio que interligados. Por exemplo, confundir uma simples afirmação com um fato comprovado, isso já leva a defeitos de lógica. O plágio, que é usar a ideia de alguém sem dar o crédito, nem se fala, né? Compromete toda a seriedade do trabalho. Da mesma forma, usar uma estatística que não cabe ali invalida as conclusões. E a tal da parcialidade, mesmo que sem querer, pode distorcer totalmente os resultados. Ficar de olho nesses pontos já é meio caminho andado para não cair neles. Para navegar esse terreno com segurança, a gente precisa de um mapa. E a boa notícia é que dá para organizar todo o processo de um jeito bem lógico e fácil de gerenciar. A gente vai ver agora um guia em 3 fases que vai estruturar todo o caminho. E aqui estão elas: a fase decisória, a fase construtiva e a fase redacional. Pensa nelas como se fosse construir uma casa: o alicerce, a construção das paredes e, por fim, o acabamento. Cada fase tem um papel fundamental e uma depende da outra para que o resultado final seja sólido. A fase decisória é onde tudo, absolutamente tudo, começa. É o momento de muita reflexão, de escolher a área de investigação. E não é só escolher um tema que parece legal, não. É transformar esse tema em um problema de pesquisa claro, específico e, o mais importante, que dê para investigar. Uma boa pergunta feita aqui pode economizar meses de trabalho perdido lá na frente. Logo depois vem a fase construtiva. Com o caminho já definido, é hora de arregaçar as mangas. Aqui, a gente monta o plano de ação e vai a campo. Seja esse campo uma biblioteca, um laboratório ou a internet. É a fase de coletar os dados brutos, sabe? As pecinhas do quebra-cabeça que a gente vai montar depois. E por último, mas não menos importante, a fase redacional. Com todos os dados em mãos, o desafio agora é fazer eles conversarem, dar sentido a tudo aquilo. Essa é a fase da análise, da interpretação e, claro, da escrita. É aqui que a gente organiza as descobertas de um jeito lógico e comunica os resultados, transformando um monte de informação em conhecimento de verdade. Ainda na fase de planejamento, tem uma das primeiras e talvez mais importantes decisões a serem tomadas, que é sobre a abordagem. A pesquisa vai ser qualitativa ou quantitativa? Essa escolha vai definir como o problema vai ser olhado e que tipo de resposta a gente pode esperar encontrar. Esse quadro aqui resume muito bem as diferenças. De um lado, na pesquisa qualitativa, o foco é na qualidade, na essência das coisas, buscando entender os fenômenos a fundo, interpretando significados. Já a pesquisa quantitativa, do outro lado, foca na quantidade, no quantos. Ela quer medir, testar, comprovar hipóteses com dados numéricos e análise estatística. Então, para ficar bem claro, na pesquisa qualitativa, a peça-chave é a interpretação de discursos, de conceitos. É uma análise que a gente chama de valorativa. Já na quantitativa, a objetividade está nos números. A análise é matemática e busca uma resposta mais exata, baseada em medição e estatística. Mas atenção, não precisa ser uma guerra de um contra o outro, tá? Muitas vezes, as duas abordagens se complementam no que a gente chama de pesquisa quantitativa ou mista. Imagina só, aplicar um questionário para milhares de pessoas para ter dados estatísticos. Essa é a parte quantitativa. E depois, fazer entrevistas bem profundas com algumas dessas pessoas para entender o porquê por trás dos números. Essa é a parte qualitativa. A combinação deixa a análise muito mais rica e completa. Ok, uma vez definida a abordagem, a gente precisa das ferramentas certas para o trabalho. Vamos avançar e ver como isso funciona na prática, dando uma olhada nas técnicas de coleta e de análise de dados.
A caixa de ferramentas do pesquisador é bem variada. A pesquisa bibliográfica e documental é a base para quase todo o trabalho. Para coletar dados primários, a gente pode usar técnicas mais qualitativas, como entrevistas, para pegar informações bem detalhadas, ou a observação, para entender comportamentos na prática. Ou podemos ir para um caminho mais quantitativo, com questionários e formulários, para alcançar muita gente e coletar dados mais padronizados. E depois de coletar tudo, como é que se analisa? Hoje em dia, a tecnologia dá uma ajuda e tanto. Para a pesquisa qualitativa, softwares como NVivo são ótimos para organizar e achar padrões em um volume gigante de textos. Já para as pesquisas quantitativas, programas como a SPSS são padrão para fazer análises estatísticas complexas de um jeito bem rápido e preciso. Agora que a gente já viu as fases, as abordagens e as ferramentas, chegou a hora de juntar todas essas peças. Vamos ver como esses elementos se encaixam para formar um projeto de pesquisa que faça sentido. Um erro muito, mas muito comum é achar que o projeto de pesquisa já tem que vir com as conclusões. Não! O projeto é o esqueleto, é o planejamento. É um documento que basicamente diz: olha, este é o meu problema e este é o caminho que eu proponho seguir para encontrar as respostas. Ele é um roteiro para o futuro, não um relatório do que já passou. Esse fluxograma do método científico mostra a lógica por trás de todo esse processo. Repara como tudo parte de um problema. A partir dele, a gente busca conhecimento para propor uma solução, uma hipótese. Depois, essa hipótese é testada, coletando e analisando dados. E no fim, a gente chega a uma conclusão, que pode resolver o problema ou, como muitas vezes acontece na ciência, levar a gente para o começo de uma nova investigação. No fim das contas, a metodologia é a grande costura do trabalho. É o fio lógico que conecta aquela pergunta inicial, lá da fase decisória, aos objetivos, passando pelos métodos de coleta e análise até finalmente chegar nas conclusões. Sem uma metodologia clara, o trabalho fica todo solto, sem liga. Portanto, da próxima vez que a metodologia aparecer, não pense nela como o tal do bicho-papão. Pense nela como a sua bússola. Ela não é um obstáculo para ser superado, mas sim a ferramenta mais poderosa para navegar pelo desconhecido e fazer uma descoberta genuína. Qual será a sua próxima descoberta?